É, Boa tarde, pessoal. Cadê vocês, cara? Eu tô aqui no Tudo bem? A aula hoje a gente vai falar sobre reprodução, dando foco para a chamada reprodução humana, ok? Então vejamos. Para falar da reprodução humana, a gente tem que falar inicialmente do desenvolvimento da chamada genitália externa. O que é que acontece? Na fase embrionária, não há uma diferenciação até o 14º dia de vida da genitália externa. O que vai ocorrer? Vai fazer a diferença é a presença do gene presente no cromossomo Y. Tipo, se esse gene não estiver presente, a tendência é que a genitália externa ela desenvolva-se para o sexo feminino. Caso o gene esteja presente, obviamente no cromossomo Y, haverá uma manifestação da estrutura e a diferenciação para o sexo masculino, ok? Então o que vai diferenciar vai ser a presença desse gene localizado no cromossomo Y. Então vejamos, a imagem que você vai ter, que você está observando aí na tela, existe na estrutura genital indiferenciada. Isso por volta da 7ª semana, ela vai começar a ter uma diferenciação mais assintosa, onde, quando há o gene SRY, há uma tendência da diferenciação do aparelho genital para o sexo masculino e, se não houver, para o sexo feminino. Se você observar, você vai ver que existem estruturas homólogas nos sexos. Por exemplo, a região clitoriana do sexo feminino vai ser o equivalente à região da glande no sexo masculino. Você pode ver aí a partir do desenvolvimento embrionário. A membrana que vai formar o saco escrotal, ela vai ter uma estrutura semelhante da membrana que vai formar os pequenos lábios. E daí você pode observar também nesse mecanismo. E, obviamente, as gônadas sexuais, no caso os testículos, ele vai ficar dentro da bolsa escrotal e o equivalente às gônadas sexuais, no caso do sexo feminino, os ovários, irão localizar-se na cavidade abdominal. Ok? Então você vai ter essa diferenciação. Sistema reprodutor masculino. Quando observamos a estrutura reprodutora masculina, ela tem anatomia e tem fisiologia voltada para aspectos quantitativos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema reprodutor masculino, ele é voltado na produção em quantidade de gametas. Enquanto que o sexo feminino produz dezenas de gametas, o sexo masculino produz milhões de gametas. Enquanto que o sexo feminino libera um gameta a cada 4 semanas, o sexo masculino libera milhões de gametas por ejaculação. Então você vê que a estrutura reprodutora masculina é voltada claramente para quem? Para a quantidade, ok? Então você vê isso aí, chama-se quem? Esse corte anatômico é o corte da linha medial, tá certo? É o chamado hemitorso, onde você vai observar tanto o trato do sistema urinário, como também do sistema reprodutor, ok? Exatamente para destacar quem? Órgãos e estruturas que iremos destacar e comentar aqui. Você vê na imagem à sua esquerda, esse corte transversal, lateral, e a imagem à direita é exatamente uma retirada do órgão para você observar estrutura por estrutura. Tudo bem? Vamos então analisar cada uma delas. Bom, a genitália externa é formada pelo pênis e pelo saco escrotal. O pênis é o órgão copulador masculino.
ele vai ser formado por um tecido conjuntivo, contendo quem? Né? Os corpos cavernosos, né? E os corpos esponjosos, que vão receber sangue para o quê? Para inflar e promover uma ereção. Ao mesmo tempo, o pênis, ele vai ser um órgão voltado para a expulsão, né, da urina. Então, está trabalhando também no sistema urinário, tá? No caso do pênis. Já o saco escrotal é uma bolsa a qual se instalam as gônadas sexuais masculinas, chamadas de testículos. Ela é uma região rica em terminações nervosas, é uma região vascularizada e é uma região que vai trabalhar com uma temperatura abaixo da temperatura do corpo. Enquanto que a temperatura do corpo é em torno de 36, 37 graus, lá vai trabalhar em torno de 34, 35 graus. Ok? As estruturas internas da genitália vai ser formada por quem? Pelos testículos, epidídimos, ductos, canais deferentes, certo? Ducto ejaculatório e as glândulas, próstata, glândulas seminais e glândulas bulbouretrais, ok? Então você observa aqui na imagem, só voltar aqui. Você vai ver exatamente essa estrutura. Você vai ver, no caso, o testículo. Tá ok? Isso aqui tem, vamos ver se tem luz aqui. Tem não. Você vai estar vendo a imagem aí do testículo. Desse testículo você tem uma membrana, uma vesícula, que é chamada de epidídimo. E depois você vai ter quem? Um par de tubos que vão conduzir os espermatozoides para compor quem? Para compor o sêmen. Vejamos cada um deles. Bom, o pênis. Como já falei para vocês, o pênis é o órgão copulador masculino. Ele é formado por corpos cavernosos e corpos esponjosos. Obrigado, senhorita. Esses corpos é um tecido conjuntivo propriamente dito, que apresenta uma certa elasticidade, e ele é responsável para o quê? Por receber sangue e promover a ereção. A glande é exatamente a extremidade do pênis, é onde tem uma maior quantidade de terminações nervosas, é responsável pelos estímulos que vai culminar no orgasmo, ok? Se você observar essa imagem aqui, você vai ver, né, na sua esquerda, os corpos cavernosos que recebem sangue, e à sua direita você vai ver um corte transversal do pênis, destacando vasos sanguíneos. Observe que, quando o pênis está ereto, as artérias estão dilatadas e as veias estão contraídas, né? Por quê? Para poder receber sangue, manter a ereção e evitar o retorno desse sangue. Quando o pênis encontra-se flácido, ele vai possuir as veias dilatadas e as artérias contraídas. Marcelo, você está falando isso por quê? Para falar de duas disfunções, que são disfunções diametralmente opostas. A primeira disfunção é o chamado de priapismo. O priapismo é quando você tem um fechamento patológico das veias e uma dilatação das artérias. O que é que acontece? O homem vai ter uma ereção que vai durar horas, às vezes dias, e que vai causar o quê? Muita dor. E aí é necessária uma intervenção cirúrgica. Existe uma outra em que as veias encontram-se patologicamente dilatadas e as artérias contraídas, que nessa aí, a intervenção a partir do óxido nítrico é que vai regular essa disfunção. Que aí foi que surgiu os remédios, né, que vão combater a chamada disfunção erétil. O mais conhecido de todos é o chamado Viagra. A história do Viagra é interessante, porque o médico da Armênia que estava pesquisando, ele estava em busca de um remédio para tratamento de problemas de hipertensão arterial. E aí o que ocorreu? Ele ocorreu que na pesquisa dele, no remédio que ele estava trabalhando, ele viu que um dos efeitos colaterais era exatamente quem? A ereção. E aí ele relatou isso para o laboratório, e o laboratório começou a trabalhar e investir na pesquisa
não mais no remédio para combater quem? Problemas de pressão arterial, e sim quem? Para combater disfunção erétil. Ok? Ou seja, que ele descobriu um tratamento quase que por acaso, usando a pesquisa, buscando quem? Acerca da questão da circulação. Aproveitando essa imagem aqui, viu? Só para voltar aqui, só um instantinho. Essa imagem, se você observar aqui na porção superior, você vê que a próstata, ela é uma glândula que vai envolver parte da uretra, no comecinho da uretra, e também vai envolver quem? Os ductos ejaculatórios. Professor, você quer falar isso por quê? Para chamar já a atenção a vocês, que quando a próstata sofre uma hiperplasia, um dos sinais e sintomas mais notórios da hiperplasia prostática é a dificuldade em urinar. Tá certo? Então o homem, após os 45 anos, ele começa a ter esse tipo de situação que cabe a ele ficar o quê? Obrigado. Ficar atento nesse mecanismo, tá certo? Na questão da hiperplasia benigna da próstata e fazer os exames de prevenção e, se for o caso, fazer um tratamento para quê? Para evitar essa hiperplasia. Vamos lá. Bom, o saco escrotal, como já comentei a vocês, é uma bolsa de pele que vai ficar na cavidade fora do corpo, onde se localiza quem? Os testículos. Vão trabalhar uma temperatura de 2 a 3 graus inferior ao do corpo, que é exatamente a temperatura ótima para quem? Para que haja formação dos espermatozoides, a famosa espermatogênese. Tá certo? Os testículos é uma glândula mista ou glândula anfícrina. O que é isso? É porque ela vai ter uma porção que vai jogar a secreção para a corrente sanguínea e vai ter uma porção que vai lançar a secreção para o meio externo. Então, como ela tem porção para a corrente sanguínea, que é a porção endócrina, e a porção para o meio externo, que é a porção exócrina, nós chamamos os testículos de glândulas anfícrinas ou glândulas mistas. Tá ok? Bom, como o testículo trabalha numa temperatura de 2 a 3 graus, existe uma patologia em que o testículo ele vai ficar na cavidade abdominal. Testículos na cavidade abdominal vai ter uma temperatura corpórea de 36 a 37 graus, temperatura esta que é inviável à produção de espermatozoides. Então, quando há uma situação dessa, estamos diante da chamada criptorquidia, ou seja, os testículos na cavidade abdominal, que vai o quê? Vai dificultar a produção de espermatozoides, por quê? Porque as enzimas não vão trabalhar na temperatura além do suportável, ok? Causando então quê? Uma certa esterilidade temporária. Bom, os testículos, ele vai ser formador dos espermatozoides e dos hormônios, né, sexual masculino. No caso, você vai ter os chamados túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são estruturas que vão produzir o espermatozoide num processo chamado de espermatogênese. Vou mostrar a imagem daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Só voltar aqui. Oi? Pronto. Obrigado. Viu? E a outra porção é o chamado tecido intersticial, né? Também chamado de células de Leydig, que são responsáveis pela produção de hormônios, no caso a testosterona. De onde vem o estímulo para a produção de espermatozoides e a produção de quem? Da testosterona? Vem de uma glândula que fica no meio do nosso crânio, chamada de quê? Hipófise. Você vê, por exemplo, aí, desculpa a imagem aqui, viu gente, não está muito boa, mas eu sei que está no material didático de vocês, tá certo? Essa imagem você vai observar que existe um hormônio chamado de LH.
Esse LH, ele vai estimular a testosterona. E o outro hormônio, chamado de FSH, vai estimular a produção de espermatozoides. Tá certo? Então, no sexo masculino, é bem simples. FSH, hormônio que estimula os folículos, produção de espermatozoides, né? E o LH é o hormônio que produz a testosterona, tá certo? Então, FSH no homem, produção de espermatozoides, LH, produção de quem? De testosterona. Vamos lá. A espermatogênese. Como eu falei para vocês, gente, a espermatogênese, ou então a gametogênese masculina, ela é o quê? Ela é claramente quantitativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para cada célula germinativa são formados 4 espermatozoides. Ou seja, se tiver 100 células germinativas, são 400 espermatozoides formados. Tá ok? Você vai ter uma fase de multiplicação, você vai ter uma fase de maturação, você vai ter a fase de crescimento e a fase de diferenciação. Vamos ver aqui como é que funciona o processo. A multiplicação das espermatogônias, que é as chamadas células germinativas, ela ocorre por mitose. Num dado momento, essas células vão parar de se multiplicar e vão crescer. O período do crescimento vai fazer que essa célula venha a ser chamada de espermatócito 1. Esse espermatócito 1 é que vai entrar no processo de meiose. O começo da meiose vai marcar quem? A maturação dos gametas, em que eu vou ter a meiose 1, formando quem? Espermatócito 1 para formar espermatócito 2, e a meiose 2, que vai ser o espermatócito 2, formando chamadas espermátides. Essas espermátides, no ponto de vista genético, já se encontram aptas para fecundação. Vou repetir. As espermátides, no ponto de vista genético, se encontram aptas para a fecundação. Porém, elas não fecundam, por quê? Porque essas estruturas não conseguem se deslocar em direção quem? Ao local da fecundação. E aí você vai ter quem? Você vai ter um processo chamado de espermiogênese ou diferenciação, onde as espermátides irão se converter em espermatozoides. Ou seja, vai formar a cauda, vai formar a cabeça do espermatozoide, vai formar o acrosoma, ou seja, vai formar a estrutura pronta para se deslocar e fazer a fecundação. Bom, então só para reforçar aqui, eu peguei uma imagem um pouco mais limpa, para exatamente mostrar para vocês o processo. Então só para a gente reformular, espermatogônias, células diploide, multiplicação. De espermatogônia para espermatócito 1, fase de quê? De crescimento. De espermatócito 1 para espermatócito 2, fase de quê? De maturação, na chamada meiose 1. Espermatócito 2 para espermátide, fase de maturação, né? A formação de quem? Das espermátides da meiose 2. E as espermátides para espermatozoide, vai ser quem? A diferenciação ou espermiogênese. Tudo isso no tubo seminífero. Aí alguém me pergunta, Marcelo, isso começa quando, vai parar quando? Bom, isso começa na puberdade masculina e ela vai terminar praticamente no final da vida do homem. Então, a andropausa, ela vai ser praticamente o tempo da vida do homem. Tá certo? É diferente da menopausa, que a menopausa ela vai surgir por volta dos 45 aos 55 anos de idade. Tá? Que aí daqui a pouco eu comento isso com vocês. Aqui, gente, você tem a estrutura do espermatozoide, só para deixar bem claro. Você tem 3 pontos principais. A cabeça, onde você tem quem?
a carga genética que vai ser complementada no processo de fecundação. Você vai ter a ponta do espermatozoide, que é chamada de acrossoma. Esse acrossoma contém enzimas que vão perfurar as estruturas do gameta feminino para viabilizar a fecundação. A peça intermediária vai ser repleta de mitocôndrias. Para quê? Para a geração de energia. E, finalmente, a cauda e flagelo vai ser uma estrutura formada a partir de quem? Dos centríolos, cujo objetivo é o quê? É promover a locomoção. E aí você vai ter um movimento circular que vai o quê? Gerar a locomoção do espermatozoide. Ok? Eu vou parar aqui, eu vou ver as perguntas de vocês, tá? Para a gente começar o processo. Professor, socorro, né? Boa. Professor, então nascemos com a tendência de ser homem? Não. Na verdade, na formação do embrião, todos nós nascemos com a tendência do sexo feminino. Por quê? Porque tanto homens como mulheres têm cromossomo X. A questão é que a mulher vai ter um cromossomo X a mais e o homem vai ter um cromossomo Y. No caso do homem, o cromossomo Y vai ter um gene que vai fazer que a manifestação do sexo masculino aconteça. Se você tem uma ideia, se não tiver o cromossomo Y, ou então se o cromossomo Y por algum motivo estiver desativado, a estrutura ela vai desenvolver-se para o sexo feminino. Então todos nós, até o 14º dia de vida, não temos uma diferenciação sexual. E se não ocorrer nenhuma interferência, a tendência é que sejamos o quê? Do sexo feminino, ok? Então você tem isso. Então, esse que é o ponto. Outra pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber quando irão postar os slides da primeira aula e das posteriores, onde posso encontrar. Eu acho que isso aí o Fábio pode explicar para vocês, tá? Viu? Mas eu cometi uma falha aqui, eu devia ter deixado um link no Google Drive, né, para passar para vocês. Tá certo? Isso aí, no próximo encontro, eu deixo esse linkzinho aqui para compartilhar, viu? Tá bom? Que uma coisa que eu gosto muito é compartilhar meus slides. Uma coisa que eu aprendi na minha vida educacional é que conhecimento é uma coisa que quanto mais se divide, mais se tem. Então eu não gosto desse, esse aqui é meu, autoral, não. É de vocês, eu preparo para vocês. Professor. Boa. Professor, o único órgão esponjoso seria o pulmão? O pênis seria o cavernoso? Ah, sim, correto. A gente fala esponjoso pênis, exatamente para ter uma noção da estrutura tecidual. Por quê? Porque o pulmão, ele vai ser esponjoso porque possui lacunas de ar, que é a qual onde você vai ter as trocas gasosas, a hematose, tudo isso. No caso do pênis, o tecido é semelhante ao esponjoso, a diferença é que, ao invés de ser inflado por ar, ele vai ser inflado por sangue, tá certo? Então, só para a gente fazer essa retificação e qualquer coisa a gente fazer a ratificação, né? Só um aviso aqui. A prima da Rayana está esperando ela perto do palco. Cassandra. Só um recado aqui, tá bom? Pronto. Recado passado. Aqui, não, isso aqui é conta. Vamos embora. Escola. Opa, obrigado. Vamos lá. Com essas aqui, gente, eu paro, viu? E continuo agora a outra parte, tá certo? Vejamos. Próxima pergunta. Hermafrodita. Está demorando ter essa pergunta. Por que acontece hermafrodita? Vamos lá, vamos tentar explicar o que é hermafroditismo no ser humano. Existe 2 tipos de hermafroditismo. Existe o hermafroditismo
real e existe o pseudo-hermafrodita. O que é o hermafrodita real? O hermafrodita real é aquele hermafrodita que ele vai ser XY, olha só que loucura, ele vai ser XY, só que o gene responsável pela diferenciação sexual, por algum motivo, não funciona. E aí, esse embrião vai desenvolver-se para o sexo masculino, ou feminino. Quer dizer, a pessoa ela vai crescer como sexo feminino, vai ter genitália externa, vai ter ciclo menstrual, é capaz de ter gestação, tudo isso, mas quando vai fazer um exame de cariótipo, de repente descobre que ela é o quê? XY. O que ocorreu foi a não ativação do gene para o sexo masculino. Entendeu? Já o pseudo-hermafrodita, ele vai ser a manifestação tardia do cromossoma Y, que vai gerar o quê? Uma genitália que vai estar entre o sexo masculino e o sexo feminino. Como assim, Marcelo? Eu não compreendo. O clitóris vai ser uma estrutura muito grande para ser chamada de clitóris, mas vai ser muito pequena para ser chamada de pênis. A membrana que vai formar, né, os pequenos lábios vão ser muito grandes para ser pequenos lábios, mas não vai ter um fechamento como um saco escrotal. E os testículos vão se localizar na cavidade abdominal como se fosse um par de ovários. Então isso é o pseudo-hermafrodita, tá bom? Vamos lá, só está acabando aqui as perguntas. Disfunção erétil, mesmo com substâncias. No caso, o uso de maconha e álcool. É o seguinte, a disfunção erétil é uma disfunção, certo, provocada pela não dilatação das artérias e não fechamento das veias. Quando se há drogas lícitas ou ilícitas, entre elas chamadas drogas de abuso, tá? Ali vai ser um outro mecanismo, tá bom? Que nem sempre realmente o Viagra ou então qualquer outro remédio vem o quê? Vem a combater e resolver a questão. Vamos lá, penúltima pergunta. Só um aviso, né? Sara Lessa, sua amiga Larissa está na frente do palco se esperando, né? Não sei se está esperando, não sei. Boa tarde, gostaria de saber quando a pessoa é hermafrodita, já foi explicado, né? Muito bem, então, passamos à sessão de perguntas, só tirar aqui um monte de perguntas. Vamos continuar. Eita, desculpa, eu juro que não fez nada. Bom, obrigado. Bem, gente, então continuando a questão, certo, do sistema reprodutor masculino, nós temos o epidídimo. Qual é a função do epidídimo? A função do epidídimo é armazenar espermatozoides produzidos, certo? Para terminar a sua maturação e para que eles possam ser liberados, né? No momento da ejaculação. Então o epidídimo tem essa função. Próximo. Então você vê essa peça aí. O que é que você está vendo? Você está vendo um testículo dissecado. Nesse testículo você está observando... Obrigado. Na estrutura superior da sua esquerda, aí é o epidídimo, é onde você tem quem? O armazenamento e a maturação dos espermatozoides, tá certo? Quando ele vai estar curva descendo e indo para um tubo, ele está se direcionando para quem? Para os chamados ductos deferentes ou canais deferentes. Ou seja, para ele mandar os gametas para ser liberados na ejaculação. Tá certo? Vai passar. Os canais deferentes são exatamente um par de tubos que ligam os epidídimos ao ducto ejaculatório. É exatamente nesses canais diferentes que existe uma cirurgia chamada de vasectomia. A vasectomia é o corte e sutura de quem? Dos canais diferentes, bloqueando a passada do espermatozoide para que seja liberado o quê? No sêmen. Marcelo, e a pessoa que faz a vasectomia? Essa pessoa, ela vai ter algum tipo de problema de ereção? Não.
ela vai perder a potência sexual? Não. Essa pessoa vai ejacular? Vai. Só que não vai liberar o quê? Gametas. Ok? Essa cirurgia ela é reversível? Sim. Entretanto, a reversibilidade dessa cirurgia, ela depende de quem? Do tempo que foi feita a cirurgia, certo? Por quê? Porque às vezes a reversibilidade dessa cirurgia, ela pode gerar uma incapacidade de liberar espermatozoides viáveis à fecundação. Por quê? Porque o muito tempo que a pessoa fez a cirurgia acaba gerando anticorpos contra os próprios espermatozoides. O que vai dificultar o quê? Vai dificultar exatamente um processo, certo? De liberação dos mesmos. Então, por mais que a pessoa reverta a cirurgia, né, os anticorpos não vão permitir que saia mais espermatozoides. Tá ok? Então, você vai ter esse ponto. Vai passar. Bom, essa imagem aí, turma, é da vasectomia, tá ok? Observe que na vasectomia, você tem exatamente quem? A sutura, o corte de sutura de quem? Obrigado. Tá? Dos ductos diferentes. Não há em nenhum momento o bloqueio da liberação do sêmen. Por quê? Porque o sêmen, ele é composto pela secreção das glândulas seminais com a glândula prostática. O que acontece é a liberação de um sêmen sem espermatozoide. Não há alteração da ereção, porque não vai ter alteração de quem? Da dosagem da testosterona. Ok? Vai passar. Uretra. A uretra é um canal comum à ejaculação e ao sistema urinário. Enquanto que na mulher existe o canal vaginal, que vai ser o órgão copulador feminino, o homem, a uretra, ele vai ser tanto o canal da ejaculação, como também quem? Da liberação de quem? Da urina. É por isso que algumas doenças sexualmente transmissíveis, tais como, no caso, a gonorreia e então a blenorragia, ela é extremamente sintomática no homem. Por quê? Porque a inflamação e a infecção vai ser no canal da uretra, e quando o homem urina, a sensação de quê? De ardor é muito forte. Por quê? Porque a urina vai passar no local que está inflamado e está infeccionado. Já no caso da mulher, caso ela tenha a gonorreia ou a blenorragia, essa gonorreia vai ficar no canal vaginal, não no seu canal da uretra. É por isso que no homem a gonorreia e a blenorragia é muito mais sintomática. Vai passar. Obrigado. Glândulas seminais são glândulas que vão produzir quem? Uma secreção que vai nutrir os espermatozoides e vai protegê-los do meio ácido. Então vai liberar uma substância rica em frutose e substâncias alcalinas e que vai compor cerca de 60% do sêmen ou esperma. Ok? Pode passar. A próstata. A próstata, como falei para vocês, é uma glândula que vai estar muito próxima ao canal da uretra, da junção dos ductos ejaculatórios. Ela fica logo abaixo da bexiga, tá? E essa próstata, ela vai ter que, ela também vai liberar secreções alcalinas e também uma secreção rica em proteínas. Essas proteínas, elas em contato com o ambiente, elas vão gerar o quê? Uma espécie de uma estrutura adesiva, para o quê? Para poder prender a peça, certo? Os gametas na parede do útero, para que haja o quê? Uma motilidade de quem? Dos espermatozoides. Tudo bem? Então você vai ter isso aqui no caso da próstata. Como falei para vocês, a próstata, após os 45 anos, existe a chamada hiperplasia benigna da próstata, e que essa hiperplasia benigna da próstata tem que ser monitorada anualmente a partir dos 45 anos, através do exame chamado antígeno prostático, né, que é o PSA, e através também de quem? Do exame de toque retal, né, que é exatamente o exame em que o médico ele vai fazer o quê? O toque da próstata para saber qual o volume dela. Estudos apontam que o homem, quando chega aos 95 anos de idade, ele tem uma probabilidade de quase 100% de ter câncer de próstata. Então fica exatamente a dica que a pessoa tem que fazer anualmente esse exame, ok?
glândula bulboretral, ou então glândulas bulboretrais. O que são essas glândulas? As glândulas, pronto, obrigado. As glândulas bulboretrais, elas são, obrigado, senhorita. Elas são glândulas que vão liberar uma secreção que vai ter uma dupla função. A função 1, ela vai limpar o canal da uretra, vai esterilizar o canal da uretra, para que torne viável a passagem do sêmen e que esse sêmen não tenha nenhum tipo de contaminante. Tá ok? E outra, ela vai liberar uma secreção que vai lubrificar, né, que é exatamente o chamado líquido pré-ejaculatório, e esse líquido vai ter o objetivo de facilitar, né, a cópula, né, ou seja, a relação sexual que vai culminar na ejaculação, ok? Bom, então eu creio que aqui termina o sistema reprodutor masculino. Vou ver aqui só mais um bloco de perguntas, ligeiro bala. Bom, pergunta A. Professor, homens que dormem e acordam ejaculado. Isso chama-se poluição noturna. Isso acontece na adolescência, tá certo? Esse processo, porque é exatamente a alteração da dosagem hormonal, tá? A puberdade gera isso. Vamos ver outra pergunta. Outra pergunta, professor, por que acontece em alguns casos depois de cirurgia? Sim, como eu falei, a pessoa que fez a vasectomia, mesmo que ela venha reverter a vasectomia, se foi por muito tempo, a chance da reversão, ela vai ser o quê? Muito baixa. Por quê? Porque cirurgicamente consegue se reconstruir os canais diferentes. O problema é que com muito tempo, sem liberar espermatozoides, o corpo cria anticorpos anti-espermatozoides, e aí o que? Mesmo que ele venha produzir espermatozoides, o próprio sistema imunológico vai o quê? Vai destruir os espermatozoides dele, antes mesmo de ser liberado pela uretra. É por isso que às vezes tem que fazer outro tratamento. Vamos ver aqui. Dizem que quando se come abacaxi, altera a composição do sêmen. Não sei. Certo? Se o alimento vem alterar essa questão, tá certo? Bom. No caso em que há 2 úteros, é possível 2 gestações? Bom, em caso do chamado útero dividido, que é o útero de Delfo, é possível, raramente, que possa ocorrer 2 gestações. Mas aí tem que ser a ovulação em ovários diferentes, no mesmo período, certo? E que haja o quê? A condução de espermatozoides tanto para um útero como para o outro. Lembrando que a fecundação acontece no terço distal da tuba uterina, tá bom? É raríssimo, mas pode. Obrigado. Isso aqui vai depois. Professor, fala de quem? Só chatinho. Tá bom. Oi, desculpa. João Vitor Nunes Salavipe. Não sei. Vamos ver aqui. Professor, fale de quê? A respeito da síndrome da bola azul. Depois eu falo sobre essa, tá bom? Essa parte aqui. Está bem, viu? Ave Maria. Eu estou me sentindo naquele programa de TV, né? Professor, acho importante o sexo, tal. Sim, a questão da escolha do sexo durante a reprodução, né? Existem algumas lendas aí que tem certo fundamento, viu? Depois eu vou falar sobre isso. Só passar aqui o aqui. Deixa eu ver aqui.
Não, já falei aqui do João Vitor. Caiu o papel. O que causa falta de libido? É interessante essa pergunta, né? O que faz a pessoa perder a libido? Às vezes, traumas de infância faz a pessoa perder a libido. Ligeira também, né? Mas olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, que vocês a partir de hoje começam a refletir. A criança de 1 ano de idade até os 5 anos, ela está fechando o seu sistema nervoso. Nessa fase, você pode ver que a criança, ela tem uma cabeça desproporcional em relação ao corpo. Por quê? Porque ela está desenvolvendo primeiro o seu sistema nervoso, para depois desenvolver o corpo. É por isso que a criança nessa fase, ela tem o quê? Uma imaginação muito fértil. Então, a criança quando brinca, ela estimula demais a imaginação dela. Tá certo? E aí, essa fase é uma fase crítica, né? Que é exatamente quem? É uma frase que eu nunca mais esqueço. A criança tem a mente de cera, mas a alma de bronze. Ou seja, tudo que você fizer com essa criança nessa fase, vai marcar. E vai marcar o quê? Para o resto da vida dela. Então, às vezes, né, a questão da falta de libido, a perda de libido, pode ter sido algum trauma lá na infância. Tá ok? Que associou que a prática sexual é uma coisa suja, é um sentimento de quê? De culpa, certo? É algo que não é bom, é algo que é proibido. Então, isso aí afeta também a questão da libido, viu? Vamos lá. Não, estou pegando aqui tudo. Está aqui, ó. Vamos lá. Depois, espera na saída, Dayana. Isso aqui depois eu vejo. Está acabando, viu? Penúltima. Nós temos se o hermafrodita tem uma gestação. Ah, boa. Pessoal, o hermafrodita real pode ter uma gestação? Pode. Mas se for o gameta Y feminino com gameta Y masculino, vai gerar fecundação? Não, não gera fecundação. Tá certo? É claro que a chance da pessoa ter uma gestação é mais rara do que a pessoa não é hermafrodita. É bom deixar bem claro isso. Acabei de falar, hermafrodita para engravidar? Não, é pouco provável. Tá certo? Só pegar o último aqui e vamos trabalhar, né? Sim, obrigado, viu? A sigla DST agora é tratada como ISTS, que é infecção sexualmente transmissível. Muito bem, obrigado, viu? Pela informação. É evoluindo mesmo, a aprendizagem é idas e vindas aqui, viu? Vamos prosseguir. Vou até guardar isso aqui. Bom, sistema reprodutor feminino ou aparelho reprodutor feminino. Bem, o aparelho reprodutor feminino, gente, ele é voltado para aspectos qualitativos. É ele que vai promover a gestação, é ele que vai ser responsável pela perpetuação da espécie e é ele que vai gerar uma nova vida. Então, ele vai ter toda uma arquitetura e uma fisiologia para o abrigo. Você vê que a gametogênese feminina é extremamente seletiva. Você vê que a liberação de gametas é algo extremamente seletivo. E você vê que a gestação, toda ela acontece na estrutura reprodutora feminina. Ok? Nós temos aí no caso a genitália externa, formada por quem? Formada pela vulva, pelo clitóris, né? E a estrutura interna, você vai ter a vagina, útero, tubas uterinas e ovário, ok? Vamos ver cada uma delas. Ok? Bom, o chamado pudendo feminino é o termo técnico para quem?
para a genitália externa, ok? É exatamente onde vai ter os pequenos lábios, que tem uma estrutura tecidual que lembra quem? O tecido do saco escrotal, e os grandes lábios, que vai ter uma estrutura tecidual semelhante ao tecido do corpo, da pele. Sobre ele, né, nessa estrutura, vai ter quem? Uma membrana que vai recobrir quem? A estrutura do clitóris, onde esse clitóris vai ser quem? Rico em terminações nervosas. Tá certo? A vagina vai ser o órgão reprodutor feminino, é responsável por quem? Pela cópula. O canal vaginal, ele vai ter uma estrutura, né, que é o chamado de ímen. Esse ímen vai ser uma peça que ela tem uma certa elasticidade, e que esse ímen, ele vai ser perfurado para que ela possa quem? Passar o fluxo menstrual. O ímen, ele é rompido nas primeiras relações sexuais. Ou seja, não necessariamente o ímen é rompido na primeira relação sexual. Existem ímens que são frágeis, que são rompidos no ciclo menstrual mais forte. Existem ímens mais elásticos, que são rompidos o quê? Durante o trabalho de parto. Então, o ímen hoje, né, não se trata mais o ímen como fosse um símbolo da virgindade. Certo? Inclusive até na medicina legal, não se fala mais nem nisso. Tá certo? O útero, ele é o quê? É o órgão responsável pela gestação. Esse útero, ele tem uma estrutura muscular chamada de miométrio e uma camada interna chamada de endométrio, né? Esse útero, na gestação, ele aumenta em até 50 vezes de volume. E na base do útero você vai ter o colo uterino, onde se encaixa com o canal vaginal. E na porção anterior do útero, você vai ter os espaços que se conectam com quem? Com as chamadas tubas uterinas, que antigamente chamávamos de quê? De trompas de falópio. Essas tubas uterinas são estruturas onde vão passar os gametas, e é na tuba uterina que vai ser o local de quem? O local da fecundação, ok? Finalmente nós temos os ovários, que são glândulas mistas, que vai ter o quê? A produção e liberação de hormônios sexuais, os estrógenos na formação da camada uterina, e a progesterona, que é o hormônio que promove a gestação, ok? Essa progesterona, ela se mantém alto na segunda metade do ciclo menstrual, e caso haja a fecundação, caso haja a gestação, essa progesterona deve se manter alta e cair lentamente durante o período gestacional, ok? Vamos lá, vai passar. E aí, gente, você vê uma estrutura em recorte, né? Como falei para vocês, na camada mais baixa aqui, temos quem? Temos os pequenos lábios, temos o canal vaginal, e lá na extremidade nós temos quem? O colo uterino. Esse colo uterino é exatamente a entrada do útero, e nesse colo uterino você vai ter quem? A passagem dos gametas em direção quem? Às tubas. O útero, ele é um órgão musculoso, é um músculo, né? Músculo liso, e uma membrana interna formada por quem? Pelo endométrio. E a tuba uterina, como falei para vocês, é o local onde vão passar os gametas. Lá na extremidade, próxima ao ovário, né, onde você tem exatamente essa ampola, é o local da fecundação. Então, o terço distal da tuba uterina é o local da fecundação. Ok? Vamos lá. Bom, a ovulogênese ou a gametogênese feminina. Você vê que a ovulogênese, ela, para cada célula germinativa, forma-se apenas quem? Um gameta. Certo? Para cada célula germinativa, forma-se apenas quem? Um gameta. Lá na espermatogênese era diferente. Para cada célula germinativa do homem, formam-se quem? 4 gametas.
Então você vê que a ovulogênese, a gametogênese feminina, era um processo extremamente qualitativo, ok? Olha só como é que é a diferença. Enquanto que a espermatogênese era um processo que vai ocorrer durante horas, a ovulogênese vai ser um projeto de vida da mulher, que começa ainda na fase de embrião, depois ela vai ter o seu auge na puberdade e durante a sua vida fértil, e vai terminar quando chega o quê? No processo da menopausa. Como assim, Marcelo? Explica melhor isso aí, que eu não entendi. Desse jeito, a fase de multiplicação das ovogônias, que são as células germinativas, acontece ainda na mulher quando ela é embrião. E só vai parar antes de completar o seu primeiro ano de vida. Então não é durante a vida toda que vai ter multiplicação de ovogônias. Já no homem, o processo é contínuo. A ovogônia para o ovócito 1 vai passar por um período chamado de crescimento, que vai acompanhar toda a infância da mulher, até próximo quem? A sua puberdade, ok? E aí, quando estiver na fase pré-puberdade, o ovócito 1 sofre a primeira divisão meiótica, formando quem? De um lado, uma célula chamada de ovócito 2, e do outro lado, formando uma célula reduzida, chamada de quem? De glóbulo polar. E aí, próximos ao processo de ovulação, o ovócito 2 sofre uma segunda divisão meiótica e vai formar o chamado óvulo. Enquanto que as outras vão formar quem? Os glóbulos polares. Ou seja, de cada ovogônia forma somente um óvulo. Tá certo? E digo mais, o que se formam são milhares de óvulos durante essa fase. Mas só cerca de 400 a 500 óvulos são quem? Óvulos viáveis a ser liberado durante o ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, ele inicia-se na puberdade, como nós chamamos de menarca ou menárquia, e vai parar o processo lá no final, na chamada menopausa. 400 óvulos dividido por 12 dá algo em torno de quê? Dá 200 por 6, 100 por 3, dá 33,4. Ou seja, seria mais ou menos o número de tempo em anos que a vida da mulher vai ser a chamada vida fértil. Então a vida fértil da mulher é em torno de 33 anos, quando eu estou trabalhando com 400 óvulos, tá certo? E caso seja 500 óvulos, 500 dividido por 12 daria o quê? Daria 125 por 3, daria 42,6, alguma coisa desse tipo, tá? Ou seja, mais ou menos 42 anos. Ou seja, a vida fértil da mulher está entre 33 a 42 anos. É por isso que se fala que a vida fértil começa, vamos supor, por volta dos 11, 12 anos, na menárquia, e ela vai parar por volta de quê? Se for 33, vai ser em torno de 45 anos. Se for 42, vai ser em torno de 54 anos. Mais ou menos isso. Agora, o interessante observar, sabe o que é? É que nem sempre mulheres que têm o ciclo menstrual iniciado precocemente, significa dizer que ela vai ter uma menopausa precoce. Tipo, se ela começou o ciclo menstrual por volta dos 10 anos, ela acredita que com 43 anos vai estar na menopausa. Negativo, nem sempre vai ser isso, tá bom? E também nem sempre a mulher que começou a puberdade tardiamente vai indicar também que ela vai ter quem? Uma menopausa tardia. Nada garante também isso, tá certo? Então você tem esse lado também a ser observado, viu? Muito bem. Aí só uma imagem mais limpa, né, da ovulogênese, mostrando quem é as células germinativas.
né, os processos de mitose e os crescimentos. A primeira etapa ali na período germinativo, ainda na fase embrionária, o crescimento acontece durante a infância, a maturação no período da pré-puberdade, tá certo? Vamos lá. Ciclo menstrual e ovulação, né? Bom, o ciclo menstrual regular, ele é em torno de 28 dias, tá? É claro que o ciclo menstrual, ele vai variar de mulher para mulher. Cada mulher é um universo, essa que é a verdade. Então, é de 1 ao 28, é o médio. Geralmente, os 4 primeiros dias até o 5º dia, né, do ciclo menstrual, é a menstruação, é a descamação do endométrio. Geralmente, a ovulação acontece entre o 14º, entre o 13º ao 15º dia. Então, a ovulação vai ser na metade do ciclo. E faltando 3 a 4 dias para uma nova menstruação, existe a chamada tensão pré-menstrual. É aquela que há uma retenção de líquido, alteração de humor, provocada por quem? Por dosagens muito elevadas de quem? De hormônios, como por exemplo a progesterona. Tá certo? Então, o ciclo menstrual é isso. A fase pré-ovulatória, quais são os hormônios atuantes? Os estrógenos, para a formação de quem? Da camada uterina. E o FSH, para estimular o folículo ovariano. Que é o hormônio responsável pela ovulação. O hormônio responsável pela ovulação vai ser o chamado LH. Quem é que vai ser o hormônio que vai promover a manutenção do endométrio? Vai ser a progesterona. A progesterona é o hormônio que promove a manutenção do endométrio. Ok? Ô, Cici, obrigado, ó, cara. Gente, só um instantinho, uma pausa técnica aqui só para beber água. Bom, então, a fase pós-ovulatória, quem vai regir vai ser quem? Vai ser a progesterona, promovendo que a manutenção do endométrio. E o hormônio que vai ser liberado, certo? Que vai estimular a saída da progesterona vai ser quem? O LH, o mesmo hormônio que provocou quem? A ovulação, ok? Vamos lá. Só para deixar bem claro aqui, que eu falei para vocês. Aí você tem os 5 primeiros dias da menstruação, que é a fase que o folículo ovariano vai ser estimulado. Depois você vai ter o período fértil. Esse período fértil calcula-se que 3 dias antes da ovulação, 3 dias depois. O cálculo médio é esse. Meu Deus, vou ter que fazer um programa, mais você, só para isso. Ainda bem que vocês não têm dúvida, né, gente? Graças a Deus, viu? Imagina se tivesse. Meu bolso aqui está estourando, tanta pergunta. Espera aí, socorro. É sério, cara. Aqui, ó. Olha só. Está aqui, ó. Cheio de perguntas. Eu vou fazer um sorteio de perguntas para vocês depois. Então, você vai ter um período fértil. E depois, pós-ovulação, você vai ter quem? A fase de promover a manutenção de quem? Do endométrio. Então, o ciclo menstrual é a pré-menstrual, a menstrual e a pós-menstrual, ok? Vamos para frente. Aqui são outras dosagens, né? Só para mostrar para vocês que quem provoca a ovulação, olha bem no meio ali, ó, o gráfico do LH. O pico do LH é que provoca a ovulação. Esse LH, quando ele é liberado, ele libera de tamanha intensidade que a temperatura do corpo da mulher aumenta em até 2 graus. Tá certo? Que é exatamente o quê? Um pico da ovulação. E depois ele vai se regulando. Tá joia? Vamos para frente. Pode passar. Obrigado. Bom, isso aí são imagens da fecundação, né? Pode passar aí, senhor. Bem, fecundação. Vamos com calma aqui. A fecundação, ela acontece aonde? Aqui, ó, no chamado terço distal, onde você vai ter o encontro do óvulo com quem?
com o espermatozoide. Nesse terço distal é que você vai ter o encontro dos gametas e a formação do zigoto. Aí depois vai ter um prazo de 10 a 11 dias de deslocamento da estrutura fecundada para fixar-se na parede uterina. Ou seja, 10 a 11 dias depois da fecundação, a estrutura já na forma de blástula vai parar na parede uterina. Fenômeno esse chamado de quê? Chamado de nidação, ok? E aí começa então, de fato, um processo gestacional. Vamos lá. Bom, quais são as etapas da fecundação? Primeira etapa vai ser a aproximação do espermatozoide no gameta feminino. Ele vai ser atraído por substâncias liberadas pelo gameta feminino, chamadas de quê? De fertilizinas. É por isso que o espermatozoide sabe o caminho que vai chegar para quem? Para o processo da fecundação. O segundo processo é quem? É ele atravessar a corona radiata e perfurar a zona pelúcida. E finalmente o terceiro processo é quando a membrana do espermatozoide consegue tocar a membrana do gameta feminino, e quando isso acontece, você vai ter uma despolarização da membrana, você vai ter uma inversão de cargas, e nessa inversão de cargas, o que vai acontecer? O gameta feminino vai se fechar completamente, impedindo a entrada de novos espermatozoides. Então é isso que vai ocorrer. E aí, o que vai entrar no gameta feminino, na verdade, é o pronúcleo masculino e um par de centríolos. E aí você começa os processos que culminam na formação do zigoto. Vejamos. Aqui eu ampliei, exatamente eu sei que vocês queriam que essa ampliação, para mostrar os detalhes aqui, ó. Você vê que ele começa a liberar substâncias que vão perfurar a corona radiata, substâncias que vão digerir a zona pelúcida, e quando ele toca na membrana, e eu quase caio, mas tudo bem. Quando toca na membrana, você tem quem? Você tem a entrada do pronúcleo masculino. E aí começa quem? De fato, a formação de uma nova vida. Ok? Vai passar? Voltou. Já. Vai voltar. Volta. Tranquilo. Pronto. Passa de novo, para passar isso aí. Obrigado. Só mais um pouquinho. Mais uma. Isso. Bom, esse momento aí, o que é que você vai ter? A união da membrana do espermatozoide com a membrana plasmática, que eu falei para vocês, vai fechar as portas. Não, tudo bem. Vai fechar as portas de quem? Da passagem, né, de qualquer outro espermatozoide. Oi? Por favor, senhorita Maria de Jesus, a professora de Meia está atrás do palco te esperando. Obrigado. Vamos lá. Aí, gente, o que acontece? O pronúcleo masculino vai unir-se com o pronúcleo feminino, e a união dos pronúcleos vai ser chamada de quê? De anfimixia, né? Ou seja, vai ser a união dos pronúcleos, e aí de fato o que era óvulo torna-se então zigoto, e esse zigoto vai começar a ter autonomia para formar uma nova vida. Muito bem, vai passar, senhor. Só mais um. Isso. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês alguns métodos contraceptivos, né, femininos. Você vai ter aí o dispositivo intrauterino, que é o DIU. Existe o diafragma, tá certo? Que são dois métodos pouco conhecidos. O DIU, ele vai ser uma estrutura que vai impedir a fixação da estrutura fecundada na parede uterina. Ou seja, ele vai ter um caráter de expulsar a estrutura fecundada
certo, na parede uterina, ou seja, ele vai impedir que haja essa estruturação, tá certo? Já o diafragma, ele vai ser um método por barreira, ele impede o contato do gameta masculino com o gameta feminino. Detalhe, esses dois métodos que eu mostrei aqui, eles não são métodos que vão proteger contra doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Eu estou usando a nova terminologia, viu? Obrigado. Tá certo? Não vai permitir, não vai impedir. O que impede, né, essas infecções sexualmente transmissíveis vai ser quem? Vai ser a camisinha masculina e a camisinha feminina. A camisinha feminina ela é pouco conhecida por conta do seu preço. O preço dela é em torno de R$14, uma só camisinha feminina. Tá certo? Mas só que a camisinha feminina, ela tem uma grande vantagem. Ela faz que a mulher decidisse se quer quem? Proteger-se ou não contra DSTs. Ela tem a capacidade ativa de quê? De proteger-se contra quem? Contra uma infecção sexualmente transmissível, tá certo? Vamos lá. Exercícios agora, né? Que oração, hein, gente? Só tem 5 minutos? Ótimo. Obrigado, pessoal, obrigado. Vamos pegar questões? Vamos? Pode ser? Gente, eu acho que eu não vou conseguir responder tudo que vocês pediram aqui, não. Peço perdão, tá certo? Mas eu acho que aqui não vai ser o último encontro, não. Vai ser o primeiro de vários que eu queria ter com vocês aqui. Então, por favor, aí na página 66, não. Pega aí, por favor, na página 72 do material didático. Bora lá, Federal do Rio Grande do Sul, 2013. A puberdade é o período de maturação sexual em humanos. Essa fase do desenvolvimento caracteriza-se por quem? Bom, a puberdade, gente, vai ser exatamente o momento em que as gonadotrofinas, né, LH, FSH, começarão a ser produzidas e lançadas para a corrente sanguínea e que vai estimular quem? As gônadas sexuais. No caso, no homem são os testículos e na mulher vai ser quem? São os ovários, né? Então, o item correto aí vai ser o item A. Vamos ver os outros itens, porque está falso. Observe. Decréscimo da produção do hormônio luteinizante? Não. Na puberdade, dispara quem? O LH. O LH no homem estimula a produção e liberação de quem? De testosterona. Enquanto que o LH da mulher estimula a produção e liberação de quem? Da progesterona. Tá certo? C. Início da produção de esteroides sexuais com testosterona e estradiol? Não. Na verdade, há uma produção contínua, o que vai ocorrer é um aumento da produção desses hormônios, tanto no homem como na mulher. Estradiol, que é o tipo de hormônio estrogênico, né, na mulher, e testosterona no homem, obviamente. D. O aumento da produção dos hormônios tróficos da neurohipófise. Stop. Vamos com calma na dor. A neurohipófise não produz hormônios. A neurohipófise libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quem produz hormônios vai ser o hipotálamo e a adenohipófise. O hipotálamo produz quem? Ocitocina e produz também quem? Vai produzir a vasopressina, ou então o ADH. Enquanto que a adenohipófise, ela que vai produzir quem? Esses hormônios tróficos, GH, prolactina. Que aí vai ser uma outra história que eu vou comentar com vocês aqui, tá certo? Muito bem. Item o decréscimo da produção de andrógenos, de estrógeno e de progesterona. Não, na puberdade, os hormônios estão à flor da pele, né? A testosterona vai estar à flor da pele, o estrogênio vai estar à flor da pele, a progesterona vai estar à flor da pele. Pelo contrário, você vai ter o quê? Você vai ter uma elevação desses hormônios. Então, de fato, o item correto é o item A.
Questão 2. O Brasil é uma nação que não enfrenta problemas com superpopulação. Por isso, nesse país, não existe um programa oficial de controle de natalidade. Dessa forma, a reprodução humana ocorre de forma livre, natural e algumas vezes irresponsável e inconsequente, causando inúmeros problemas, principalmente para famílias menos privilegiadas financeiramente. Quanto às palavras em destaque ao texto, analise as afirmativas abaixo e identifique as verdadeiras e as falsas. 1. A próstata, vesículas seminais e bexiga são glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Falso. A bexiga é um órgão que armazena a urina e vai expulsar a urina. Não é uma glândula, é um órgão que vai liberar um produto que foi feito a partir de uma outra estrutura. Ok? Próximo. Os testículos produzem espermatozoides e o hormônio masculino, a testosterona. Correto? 3. Os ovários produzem os ovócitos e os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Correto? Né? Os ovários vai ter a porção exócrina, que são os ovócitos, e a porção endócrina, que é a testosterona, a progesterona e estrógeno. O útero é o órgão feminino onde ocorre o desenvolvimento embrionário e fetal? Sim, o útero é o órgão gestacional, ok? A ereção peniana é causada pelo aumento do volume do corpo esponjoso? Não, na verdade pelos corpos cavernosos, tá certo? O nome adequado são corpos cavernosos. O corpo esponjoso ele vai para o quê? Para liberar o sangue que está ali presente nos corpos cavernosos, ok? Então, gente, o item correto é o item B, B de bola. Pessoal, o tempo está mais do que estourado. Muito obrigado pela paciência. Feliz Dia das Mães amanhã, né? Tá bom? Um abraço. Até o próximo encontro, viu, turma? Valeu!